Quer dizer então que a diretoria do Flamengo conseguiu achar quem era o X9 que vazava a escalação e vai tomar as devidas providências? Ou não, né? Porque até agora não sabemos o nome, não sabemos se ele foi demitido, se ele foi afastado. Bom, o que importa é, depois de longos anos de muita reclamação e o Flamengo ser muito prejudicado, a diretoria conseguiu achar quem é essa pessoa. Fala pessoal, aqui quem fala é Jorge, do canal Vaque Jorge, e hoje eu tô aqui para comentar um pouquinho sobre o vazamento do nome desse X9, né? A lesão grave que o Mateuzinho sofreu. Eu havia comentado isso nos dois últimos vídeos, que eu tinha preocupação quanto à falta de um lateral e que se o Mateuzinho se lesionasse ia ser bem complicado para o Flamengo. Uma possível contratação relâmpago do Flamengo para repor essa peça, repor um lateral direito, e a confirmação do Flamengo no Mundial de Clubes da FIFA de 2025. Antes de começar o vídeo, vou pedir para você que está aí me assistindo que se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe um comentário e acione o sininho da notificação. Bom, começando pelo X9, aparentemente, segundo o Mauro César Pereira, essa pessoa foi identificada, né? E até o próprio Vitor Pereira comentou na coletiva de pós-jogo contra o Vasco que isso acaba atrapalhando um pouquinho o desempenho do time, porque é difícil, né? Você monta o time, vê quem está treinando melhor, e aí a tua escalação vaza e está na mesa do outro time 33 horas antes da partida. É claro que o Vitor Pereira ele vai utilizar tudo que tiver ao redor dele como desculpa para poder fazer com que ele se saia um pouquinho melhor. Olha só, eu tô mal, eu sei, mas é ruim de trabalhar com alguém vazando a tua escalação. Todos os treinadores do Flamengo, com exceção do Jorge Jesus, se não me engano, tiveram escalações vazadas, todos. O Vitor Pereira não é diferente de ninguém, e o próprio Dorival tinha as escalações vazadas e ganhou vários títulos. Então, senhor Vitor Pereira, você me desculpe, mas essa não colou, tá? Bom, o que acontece é que essa pessoa foi identificada, mas até agora ela não foi demitida, segundo as informações, e também não foi punida, não foi afastada. Isso me faz pensar que talvez essa pessoa seja da alta cúpula do Flamengo, ou que ela tem alguns laços com o pessoal da alta cúpula, ou até mesmo da comissão técnica, ou dos jogadores, né? A gente vai aguardar maiores informações para ver que tipo de punição que esse cidadão merece. Agora, por favor, Flamengo, vocês têm que fazer alguma coisa, porque manter esse cara ali dentro, se o cara tá vazando a escalação, é porque ele quer prejudicar o time. E tudo bem que ele não tenha mais acesso à escalação, mas ele continua lá dentro, ele tem informações e ele pode vazar qualquer tipo de coisa. Qualquer informação do Flamengo interno que seja passada para um rival ou para um adversário prejudica, óbvio que prejudica. Então, essa pessoa tem que ser afastada imediatamente. Bom, mudando um pouco de assunto agora, outra notícia que não gostaria de dar, mas Mateuzinho se lesionou sim, é uma lesão grave. Acho que ele acabou lesionando a tíbia direita e vai ficar fora dos gramados por 3 meses, junto com Varela. Então o Flamengo não tem lateral direito. O Flamengo não tem lateral direito. A posição já era carente com os dois e agora fica mais carente ainda porque a gente não tem jogador. Não é nem a gente não tem uma peça de reposição, a gente não tem um jogador que seja lateral direito. O que eu acho que o Vitor Pereira vai fazer ele vai improvisar o Fabrício Bruno na lateral direita, porque ele tem esse costume, né, de improvisar tanto o Léo Pereira na lateral esquerda quanto o Fabrício Bruno na lateral direita. Espero que ele se atente que ele não só não tem um lateral direito, como ele também não tem lateral esquerdo. Vou explicar. Se o Ayrton Lucas se lesionar, e tomara que isso não aconteça, a gente tem que pensar que Filipe Luís, além de estar lesionado já, ele ainda está mais velho, né? Está apresentando uma queda no rendimento e não jogou bem os últimos jogos em que participou, né? Ah, Jorge, mas a gente pode improvisar o Léo Pereira. A gente pode improvisar o Léo Pereira na lateral esquerda, mas improvisar não é bom. E quando pega-se um time bom, bem treinado, vai jogar com um jogador improvisado, é a mesma questão agora do Fabrício Bruno. Se é prioridade contratar um lateral direito porque a gente tem que jogar com alguém improvisado, automaticamente é prioridade contratar um lateral esquerdo, porque se lesionar o Ayrton Lucas, a gente vai ter que jogar com o Léo Pereira improvisado. Então isso precisa passar um pouquinho na cabeça da diretoria. E isso é erro de planejamento, porque o Braz deveria ter percebido isso antes de começar a temporada, ou no meio da temporada, não agora que a lesão já aconteceu e que o Flamengo está desfalcado. E vai cometer outro equívoco se contratar um jogador agora.
Porque, vejamos, qualquer jogador que vem agora, ele vem para tapar buraco. Ele vem para ocupar a posição. E é um absurdo você falar que você vai contratar um jogador para jogar no domingo contra o Vasco. Cara, esse jogador não vai ter tempo de treinar, não vai ter entrosamento, ele vai cair num time que provavelmente ele nunca jogou, né, que é o Flamengo. E como é que ele vai se ambientar? É um clássico, talvez o maior clássico do Rio de Janeiro, que é um Flamengo e Vasco. Pressão, o Flamengo precisa ganhar o jogo. Ele não tem entrosamento com o zagueiro direito, que provavelmente vai ser o Rodrigo Caio. Ele não tem entrosamento com o nosso meio-campista direito, que é o Everton Ribeiro, se jogar. Ele não tem entrosamento com o Gabigol, não tem entrosamento com ninguém. Ele não sabe como o Vitor Pereira pensa. Então, se contratar esse jogador agora, o Flamengo pode sofrer com um jogador que não vai jogar durante toda a temporada, um jogador que talvez não seja bom, porque eu duvido que o jogador que seja contratado agora, em urgência máxima, ele passe por scout e por análise de desempenho. Não vai acontecer. O Flamengo não contrata jogador em meio de temporada, depois de analisar. O Flamengo às vezes contrata o jogador na escura. Imagina agora, né? Imagina agora. Por isso que uma reunião de profissionalização do futebol era boa. Deveria acontecer. Foi cancelado, infelizmente, né? Mas tudo bem. E se o Flamengo contratar um jogador ruim, o que vai acontecer? O Flamengo vai ter que arcar com o salário desse jogador durante toda a temporada. Então, se o cara for um bagre, se o cara for um jogador ruim, o Flamengo só tem mais um jogador para comer salário, mais um jogador para pagar luvas, mais um jogador que possivelmente vai sair do Flamengo sem ter jogado. Então, se o Flamengo jogou bem contra o Vasco, o Flamengo tem time para ganhar do Vasco, eu não acho que o Fabrício Bruno vá comprometer tanto assim sendo improvisado. Mas o Flamengo precisa começar a buscar um lateral direito e um lateral esquerdo. Não em urgência. O Flamengo tem que analisar quem é um bom jogador e contratar. É como eu havia dito antes. Não precisa ser o melhor lateral do mundo. Não, ele só precisa ser decente, tanto no ataque quanto na defesa. E provavelmente, se o Flamengo encontrar alguém com essas características, esse jogador vai ser o titular da posição. Provavelmente. Bom, fora isso, uma outra notícia boa é que o Flamengo está confirmado no Mundial de Clubes da FIFA de 2025. A FIFA acabou de anunciar que o evento vai ocorrer, provavelmente nos Estados Unidos, Canadá e México, né, que é onde será a Copa de 2026. E esse é um evento teste da Copa, assim, né? E Flamengo e Palmeiras já estão classificados, porque foram os campeões das últimas duas edições da Libertadores. E, salvo engano, os campeões de 2023 e 2024 também vão jogar o Mundial de 25. Bom, o Flamengo agora precisa se concentrar em ganhar o jogo, se concentrar em fazer boas contratações, melhorar durante a temporada. O caso do Mateuzinho, infelizmente o jogador vai ficar aí 3 meses fora. O Varela está fazendo um treinamento, está em transição, possivelmente não vai chegar preparado e o Flamengo agora vai ter que utilizar as peças que tem. Não acredito que o Flamengo vai jogar com um 5-3-2, não vai, porque quem serão os alas? A gente vai jogar com o Fabrício Bruno de ala direito? O Fabrício Bruno, querendo ou não, é um zagueiro, né, gente? Então, ele não vai apoiar o ataque, ele não apoia bem o ataque. Ele até tem um passe bom, mas ele não é lateral, ele é mais defensivo. Então, acho que o Flamengo provavelmente vem num 4-3-3, né? Ou num 4-4-2, aí vai depender de como o Vitor Pereira vai querer jogar. E acho que o Flamengo tem time para ganhar do Vasco. Se conseguir melhorar um pouco o meio do campo, porque agora a gente não tem mais a ala direita, né? O Mateuzinho cumpriu a função legal no jogo contra o Vasco, até tinha elogiado ele. Agora a gente vai depender exclusivamente do meio campo e do Ayrton Lucas pela esquerda. Provavelmente o Vasco vai querer neutralizar a lateral direita do Flamengo e esquerda, mais a esquerda, porque ele sabe que o Fabrício Bruno não vai armar jogada e que o Ayrton Lucas é sim bem agressivo. Então, agora o fardo vai cair sobre Arrascaeta e Everton Ribeiro. Por isso que é importante que esses dois jogadores comecem jogando. E eu acho que o Vitor Pereira vai cometer um grande erro se ele não colocar os dois desde o começo da partida. Vai sobrecarregar demais os volantes do Flamengo e a zaga. E o time do Vasco não é bobo, não. O time do Vasco não é muito bom, mas é clássico. Bobeou, a gente perde e fica fora. Então, é isso. Vamos torcer para que o Flamengo consiga se preparar para a final, vença o Vasco agora, né? E vá para a final contra o Fluminense ou Volta Redonda.